Você já leu um texto da Bíblia várias vezes e mesmo assim, quando alguém lhe perguntou o que esse texto realmente está dizendo, você percebeu que não sabia responder? Talvez o problema não seja que você não lê a Bíblia. Talvez você esteja lendo, mas não esteja observando. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender o primeiro pilar do método indutivo, a observação de texto. Porque antes de perguntar o que esse texto significa para mim, precisamos aprender a perguntar o que está escrito neste texto, o que a Bíblia está dizendo. E hoje eu quero fazer isso com você, na prática, com a Bíblia aberta. Então agora pegue a sua Bíblia, os seus dias de cera, porque hoje nós vamos aprender na prática sobre a observação de texto. E se você deseja aprender a estudar a Bíblia com profundidade através do método indutivo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber todos os vídeos, porque nós estamos começando uma nova jornada de estudos bíblicos. Nós vamos aprender a voltar ao texto. Vamos começar? Para você que é novo aqui no canal, eu sou a Cleia Goulart, sou missionária e desde 2016 eu ensino o método indutivo em bases missionárias, nas igrejas, aqui na internet e até individualmente. E uma das coisas que eu mais amo é ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento profundo com Deus através da palavra, através do estudo bíblico. Por isso, eu decidi que a partir de agora, aqui no canal, nós vamos ter uma linha de estudos bíblicos mais profundos e práticos, com vídeos novos toda semana. Você não vai apenas me ouvir explicar a Bíblia, ensinar o método. Eu quero pegar pela sua mão e nós vamos juntos aprender a observar, interpretar e aplicar o texto através do método indutivo. Mas afinal, o que é observar um texto bíblico? Observar é prestar atenção no que realmente está sendo dito. É olhar para o texto com cuidado antes de tirar as suas próprias conclusões. No método indutivo, nós trabalhamos com 3 pilares: a observação de texto, a interpretação de texto e a aplicação de texto. Nós vamos falar sobre o primeiro pilar, a observação, que é o que o texto diz ou o que o texto está dizendo. Não é momento de nós perguntarmos o que o texto significa para mim. Primeiro, precisamos descobrir o que o autor está comunicando aos ouvintes originais. Quando observamos um texto, precisamos prestar atenção nas palavras que são mencionadas no texto. E de primeiro momento, nós vamos observar 5 palavras, ou seja, os nomes de Deus, os nomes de pessoas, os nomes de lugares, palavras repetidas e os nomes de Satanás. Nós chamamos de tabelinha de observação. É como se estivéssemos investigando algo. E aqui no caso é um texto bíblico. Não queremos ir para o texto e procurar algo que queremos, mas sim vamos para o texto e vamos encontrar algo que já está ali. É por isso que eu digo que esse estudo é uma investigação, que você terá descobertas que nunca viu antes. Uma das maiores dificuldades que eu vejo nas pessoas ao fazer um estudo bíblico é que muitas vezes chegam ao texto querendo encontrar uma resposta que já decidiu antes. Mas no método indutivo, nós fazemos o caminho contrário. Nós não começamos com a nossa opinião e tentamos encaixar a Bíblia nela. Nós começamos com o texto, o que o texto está dizendo. Por isso, antes de interpretar, volte ao texto. O método indutivo ele consiste em 5 leituras e essa que nós vamos fazer agora é a segunda leitura, chamada leitura de observação de texto. Vamos praticar? Eu quero que você observe comigo. Então, pega a sua Bíblia, sugiro que você também tenha em mãos os seus lápis de cor ou os giz de cera e a tabelinha de observação. Eu fiz aqui ó, a tabelinha de observação, são 5 cores que nós vamos usar de primeiro. E como que essas cores não significa que precisa ser exatamente como as minhas. Essas são as que eu escolhi para cada nome da tabelinha aqui, ó.
Minha cor dos nomes de Deus é amarela, dos nomes de pessoas é lilás, dos nomes de lugares é verde, de palavras repetidas é laranja, em nomes de Satanás é preto. Então essas são as minhas 5 cores da tabela de observação, mas você pode escolher as suas, as cores que fizer sentido para você. E nesse primeiro momento tem essa tabelinha ao seu lado, ao lado da Bíblia, para que você vá lendo e olhando ali para você não se perder nesse primeiro momento, até daqui um pouquinho você decorar toda essa tabelinha. Eu escolhi a epístola de Paulo a Filemon para nós fazermos juntos essa observação, mas nós vamos fazer hoje do verso 1 ao verso 7, porque eu estou preparando uma live onde nós vamos fazer junto, estudar todo o método de novo, e daí ali você vai poder pôr as suas perguntas e nós irmos conversando mais ainda sobre o método. Então, aqui está minha Bíblia, aqui está a minha tabelinha, né? E os meus giz de cera, são 5 cores que você precisa. E aí você vai fazer uma leitura normal, né? Vai lendo e vai observando se tem nome de Deus, se tem nome de pessoas, se tem nomes de lugares e assim por diante. E aí você vai pegando as cores que é da sua tabelinha. Então, aqui a palavra de Deus, começando, diz assim: Paulo, e aí você já, né? Essa parte da observação, ela é demorada. Então, não precisa se apressar. Você é um investigador agora, você precisa de cuidado, você precisa estar atento à tabela de observação. Paulo, prisioneiro. Prisioneiro também é uma pessoa, né? Quem está preso é uma pessoa. Prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Agora eu mudo de cor. A minha cor para Deus, né? Os nomes de Deus é amarela. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão, mais uma pessoa. O irmão também é uma pessoa. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que também é uma pessoa. Também nosso colaborador, quem é um colaborador? É alguém, é uma pessoa. E a irmã Áfia, tudo pessoa aqui, irmã Áfia e a Arquipo. Você continua. Nosso companheiro Arquipo, de lutas. E a igreja é um lugar, né? Então, minha palavra para lugar é o verde, que está em tua casa, que também é um lugar. Aí aqui, graça e paz a vós outros. Quem são esses outros, né? Então, nós estamos só investigando, observando. Outros é pessoa. Da parte de Deus, o meu amarelo, nosso Pai, com letra maiúscula, está relacionado a Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Ó, observamos os 3 primeiros versículos. Nós podemos também pensar que às vezes tem livros que eu vou usar mais uma cor que outras, ou às vezes tem algumas que eu não vou nem usar, e tá tudo bem. Você só está investigando o que a Bíblia está realmente dizendo. Continuando no verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti quem? É alguma pessoa, né? Nós não queremos saber quem é, nós só estamos observando. Nas minhas é alguém, né? Minhas está falando de alguém. Orações. Estando ciente do teu amor, teu alguém, né? Teu amor e da fé que tens para com o Senhor, amarelo, para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui santos com a letra minúscula está relacionado a pessoas, se fosse maiúsculo está relacionado a Deus, né?
para que a comunhão da tua fé, olha só que interessante aqui, que é a palavra repetida, nós lemos uma fé aqui em cima e agora se repete aqui, né? E a minha cor da palavra repetida é laranja. Então, você vai observar, sublinhar as duas palavras repetidas. Se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Nós, quem são esses nós? Depois nós vamos descobrir, agora nós vamos só observar. Para com Cristo, nossa cor amarela. Pois, irmão, alguma pessoa, está falando de alguém daqui que já mencionou, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, novamente, letra minúscula, tem sido reanimado por teu intermédio. Olha só, terminamos o verso 1 ao verso 7 de Filemon. E como eu falei, teve cores aqui que eu não usei e teve algumas cores que eu usei a mais. Pronto, aqui está os 7 primeiros versos do livro de Filemon, está observado. Agora é interessante nós pensarmos em algo. Não existe observação certa e errada, existe a sua observação, porque a própria Bíblia, ela vai te conduzir nessa observação. Já teve momentos que eu observei um livro da Bíblia, depois eu fui para outra Bíblia e observei o mesmo livro e eu vi que eu observei coisas diferentes, e isso é normal. Então fizemos a observação de texto. É claro que foi só 7 versículos e rapidinho, mas se você vai observar um livro todo, vai demorar mais. E essa é a intenção. Na parte da observação, nós estamos investigando o texto. Nós estamos olhando para ele e vendo o que ele está nos dizendo, o que realmente está escrito aqui. Através dessa observação aqui, nós vamos fazendo essa investigação cuidadosa. Esse método ele pode ser estudado tanto no livro de Filemon, que é pequeno, como num livro grande de Isaías, Crônicas, é o mesmo passo a passo. Nesse momento da leitura de observação, você vai apenas investigar a Bíblia, você vai apenas observá-la através da tabelinha de observação. Neste momento aqui, nós não procuramos responder nada, nós não queremos saber de perguntas, nós vamos apenas colher dados que a Bíblia mesmo nos dá. Talvez você não quer de primeiro momento fazer observação na sua Bíblia, você pode imprimir o texto e fazer numa folha 4. Depois você pode vir para a sua Bíblia e fazer a observação ali mesmo no texto. Eu sempre falo para os meus alunos, aqui na parte da leitura de observação, se demore no texto, não queira já pular para a parte da interpretação, não. Se demore, investigue, veja realmente o que a Bíblia está falando. Porque uma interpretação clara depende muito da sua observação. E se você chegou até aqui e percebeu que quer estudar a Bíblia desta maneira, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo nessa nova jornada aqui de estudos bíblicos. Este é apenas o começo, nós vamos avançar no método indutivo. Nós vamos aprender a observar o texto, entender o contexto, interpretar com cuidado e saber aplicar a palavra na nossa vida. No próximo vídeo nós vamos continuar observando a Bíblia. Não parou por aqui, então nós vamos fazer a nossa terceira leitura, que é a leitura de observação de transfundo histórico. Nós vamos voltar ao texto e agora fazer perguntas a ele. Então ativa agora as notificações para não perder o próximo vídeo. E escreve aqui embaixo nos comentários: eu quero aprender o método indutivo, eu quero conhecer quem que está comigo nessa nova jornada de estudos bíblicos. Obrigada por estudar a Bíblia comigo e lembre-se, antes de perguntar o que esse texto significa para a minha vida, pergunte o que esse texto está dizendo. Abra sua Bíblia, observe cuidadosamente e seja um investigador da Bíblia. Até o próximo estudo. Tchau!